pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Vida na Vida. Tem sido sempre um prazer, semana após semana, estar aqui com você, conversando sempre com gente muito especial, trazendo mais vida para a sua vida através do Espírito, da Palavra, da presença do Senhor Jesus na nossa vida. Do que a gente conversa aqui, eu creio, tem sido muito edificante. Eu espero que não seja diferente hoje, mais uma vez, a sua expectativa seja mais do que suprida, né? Que melhor do que eu posso fazer, melhor do que qualquer pessoa possa fazer, Deus esteja comunicando a sua vida, mais sabedoria, mais direção, mais inspiração, mais revelação da sua palavra. Um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje, eu tenho certeza, já vai te abençoar. Mas ó, esse é um bom momento para você convidar um monte de gente para participar junto com a gente. Compartilha aí que você está participando ao vivo, ou você que está vendo depois. Se essa mensagem hoje te abençoar, manda para algum amigo seu, convida mais alguém para participar, porque é uma alegria, um prazer a gente estar junto. Obrigado pela sua companhia. Hoje eu também estou bem acompanhado com dois grandes amigos. Toda vez que a gente está aqui eu falo, são meus amigos, e são de verdade. Mas esses dois, a gente já tem uma longa data aí de caminhar junto, e ultimamente temos caminhado muito perto uns dos outros. Pastor Silvio Júnior, da Nova Vida de Piedade, cria lá de Maricá. Pastor Gilson Faria, também cria da Nova Vida de Bom Sucesso, de Nova Holanda, e hoje pastor na Nova Vida de Madureira. São grandes amigos, são muito queridos para mim. A gente compartilha da direção que Deus tem nos dado para a igreja como um todo. E é uma alegria poder conversar com eles em qualquer momento. Hoje, com a sua companhia, vai ser melhor ainda. Pastor Silvio, tudo bem? Que bom que você está aqui. Tudo ótimo, graças a Deus. Um privilégio a gente poder estar aqui mais uma vez para conversar e falar daquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Mandar um beijo aí para todo mundo que está em casa assistindo a gente. Isso aí. E que seja um tempo precioso para as nossas vidas. Amém. Gilson. Cara, eu sou apaixonado por esse assunto, né? Costumo falar que uma das coisas mais preciosas depois da salvação que Deus me deu foi amigos. Verdade. A igreja, Jesus, o evangelho, ele me trouxe amizades que fizeram, fazem e eu sei que ainda farão muita diferença. Eu também gosto de ser, quero ser um amigo que faça a diferença na vida de alguém. Legal você falar isso assim, a amizade é impressionante como não tem nada que substitua, né? As pessoas que Deus coloca, que Ele associa a nós, faz o que eu chamo de uma associação divina, faz toda a diferença na nossa vida. Agora, pouco a gente estava conversando, a gente bate uns papos aqui antes de começar, e acho que o Silvinho estava falando de como Deus colocou algumas pessoas perto uma da outra. Um dos casos é Ló e Abraão. A gente falou de Elias e Eliseu. A gente poderia falar de Ruth e Noemi, né? Associações, uniões que acontecem que fazem uma diferença imensa na vida daquelas pessoas. E a gente estava mencionando que aquelas junções ali, aquelas amizades que Deus uniu, fez muito bem a alguém, e quando aquela amizade, em algum momento, pôde ser quebrada, alguém também sofreu muito por causa daquilo, né? A impressão que eu tenho é que Deus também uniu a gente, uniu esses pastores. Nós hoje compomos um grupo grande de pastores e eu sinto um clima de amizade imenso entre nós, né? Isso é bom demais. Eu acho que a gente até já se acostumou com isso e a gente às vezes perde até a grandeza e a maravilha do que isso significa, né? Mas é bom demais. Eu lembro de ouvi alguém falando isso, e eu não lembro quem foi, mas marcou e eu falo para todo mundo. Servir a Deus é maravilhoso. Servir a Deus em certos lugares, melhor ainda. Servir a Deus com aquelas pessoas que Ele colocou perto da gente, e aí a gente fala de amizade mesmo, faz muita diferença. Essa tem sido a nossa experiência, né? Falo lá na igreja que eu gosto de trabalhar, eu gosto de servir a Deus, porque Ele é bom. Isso. Ele merece, Ele é digno. Mas, cara, trabalhar com amigos é incomparável, né? É maravilhoso. Bom demais. É isso aí. Tem tudo a ver com relacionamento, né? Sim. Que a gente está pregando, vivendo, e Deus tem dado a oportunidade da gente colocar isso em prática. Eu acho que se tem algo que é uma marca do que a gente está construindo, é isso aí. Esse relacionamento forte, essa amizade forte que nos une, onde a gente tem respeito, cumplicidade, admiração, né? Onde a gente se apoia nos momentos difíceis, onde a gente celebra as conquistas uns dos outros, onde a gente ri, a gente chora, onde a gente sonha junto. Então, acho que se tem algo, tá tendo a nossa declaração hoje de valores, né? Essa unidade, esse propósito de, se tiver que abrir mão de alguma coisa, a gente até vai abrir em prol da gente permanecer juntos. Se a gente tiver que abrir mão de velocidade,
a gente vai abrir. Se é para a gente poder caminhar junto e a gente trazer mais pessoas junto com a gente nessa jornada. Então, eu creio que essa tem sido uma das marcas do nosso ministério, e isso é fruto da nossa liderança, né, que está aqui com a gente. A grande característica do Bispo André é essa, né, um cara conciliador. Eu gosto muito disso, né? Relacionamento costuma ser um discurso muito forte para mim. Deve ser porque eu devo ter sido influenciado por isso também. Deus colocou pessoas perto de mim que eu percebi como faz toda a diferença. Eu estava vendo esses dias, alguns dias atrás, um vídeo que estava circulando numa dessas redes sociais, eu acho que era no Instagram, e eu acho que era do Bill Hybels. Não, Bill Hybels não, confundo os nomes todos. O pastor da Bethel é o Bill Johnson, é outro Bill. E eu acho que era ele, mas ele falando muito interessante sobre um pastor que viveu alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, tinha deixado um escrito, eu não lembro com todos os detalhes, então pode ser que eu erre alguma coisa, eu acho que era um pastor. Aí ele falou, era um pastor sim, ele falou uma carta para um amigo dele que eles cresceram juntos e tinham uma amizade muito forte, uma força muito grande ministerial. Só que em algum momento eles começaram a divergir em algumas questões teológicas. Aí ele usou uma frase muito interessante, ele falou assim, o que aconteceu? Eles começaram a estudar bastante, crescer e começaram a pensar, não, eu penso um pouquinho diferente de você. E a gente já viu isso acontecer, né? O tempo todo. O tempo todo a gente vê isso acontecer. Aí ele falou assim, eu achei forte e ao mesmo tempo muito bonito e ao mesmo tempo assim, doído, né? Tem uma dor ali. Ele falou, quando a gente sabia menos, a gente amava mais. Eu falei, gente, e é uma frase difícil porque fica parecendo que a gente acha que ignorância é legal. Não. Mas ele falou assim, existe um lugar onde você cresce junto em unidade e você pode divergir, mas você não precisa perder aquela conexão. A gente de vez em quando conversa sobre o que acontece quando uma igreja cresce demais. Hoje nós somos um grupo de cerca de 60 pastores, um pouco mais do que isso. Se amanhã nós formos 600, se torna muito fácil, cada vez mais fácil, alguém se desligar, alguém pensar diferente, alguém... O que salve? A gente acredita, e a gente tem conversado sobre isso, não é fácil, que o relacionamento é a solução. Que a amizade parece, não sei se vocês concordam, mas só de ouvir vocês falando, que a amizade parece que é a solução para quase tudo. Se você tiver bons amigos, se você souber que aquela pessoa se importa com você e você se importa com ela, parece que muita coisa se resolve. É por isso que a gente quer que os nossos adolescentes estejam juntos, porque eles amam estar juntos, as amizades são fortalecidas e eles são fortalecidos espiritualmente. E quando eles se tornarem um pouquinho mais velhos, fica junto, mantenha a amizade, porque tem uma força imensa. Eu acho que a base, né? E a base dessa amizade é Jesus. Né? A base sendo o Senhor, né? Aí parece que a gente só traz o discurso pro místico, pro Deus, aquela coisa fofa, né? Deus está no meio. Não, mas é Cristo em nós, cara. Sabe? Jesus ele falou que ele orou para que nós fôssemos um, como ele e o Pai eram um. Na prática. E eles juntos, né, de nós, eles vão poder andar juntos um com o outro. Então, eu acredito que a nossa capacidade de andar juntos em meio às diferenças, mesmo em meio às discordâncias, acho que revela mais de Cristo em nós. Sabe? Então, é o que a gente vê em você, essa capacidade de lidar com o diferente, de administrar, às vezes, questões que são tempestuosas, são problemáticas, complexas, né? E você nos ajuda a olhar de uma maneira onde, cara, Cristo está, sabe? O amor, sabe? Essa parceria, sem parcialidade, claro, sem ser omisso, mas, cara, como Cristo olharia? Você, pelo menos, quando não consegue trazer as respostas, você ajuda a gente a olhar, cara, e baixar aquela bola, sabe? De um lugar de agitação, de impulsividade, de talvez até mesmo de mágoa, de ressentimento. E, cara, e a gente tem conseguido, e acho que a gente tem absorvido, sim, porque hoje está se espalhando, aquilo que está nascendo de você está fluindo nos nossos discursos, esse grupo de pastores hoje. Nós realmente percebemos um clima de amizade muito legal, bem gostoso. Eu falo, a gente está vivendo, na época da gravação, né, desse podcast, o mês de aniversário lá da igreja, aí nós recebendo vários amigos, estamos recebendo vários pastores, e ontem mesmo estava lá com pai lá, um jovem da nossa igreja, falou, caraca, pastor,
a gente não tinha noção de quanta gente boa tinha na nossa igreja, né? Olha só. Pô, caramba, quanto homem de Deus, quantas pessoas a gente vinha aqui. Caraca, todo mundo muito bom, só palavras maravilhosas, pessoas, gente boa, gente simples. E eu falei, cara... E eles percebem que você tem uma ligação forte com eles. Eles são nossos, são parte de tudo isso, sabe? Uma igreja em vários lugares, são o meu pastor, são meus pastores, são da nossa igreja, então nós estamos construindo. Então, para mim, a base disso é o amor, é Jesus, sabe? Cristo em nós. A gente estava até conversando antes sobre a questão de que hoje existe muita gente que abraça a fé evangélica, mas não viveu uma conversão genuína. E, sabe, acho que é uma das grandes marcas para mim de quem viveu uma conversão genuína, sabe? João a capacidade de andar junto. 1 João vai falar, se você quer saber de verdade, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você tem que amar os irmãos. Isso é revelado na prática, né? No relacionamento mesmo. E você estava falando, Gilson, eu preciso falar, cara, você estava enchendo aí a minha bola, mas eu tenho que encher bem mais a tua, porque você tem uma unção de Deus muito especial para atrair pessoas, para trazer para perto, para saber tratar, muito legal. E para mim, você me inspira pra caramba. Eu percebi a maneira como você lida também com certas situações. E é bom saber que a gente acaba espelhando um pouquinho um do outro, mas nem sempre é fácil. É fácil às vezes na teoria. Eu já sei mais ou menos, eu vou fazer o que Jesus faria. Na hora, às vezes, dá alguma coisa lá que a carne quer falar mais alto, porque não é fácil. Mas o nosso lema, eu sei que é o seu lema, nesse aspecto, é que pessoas são mais importantes do que aquele argumento vencido. Eu preciso ganhar essa briga, eu preciso que todo mundo saiba que eu estou certo. Né? Esse é o grande vilão de muitos relacionamentos. Mas, na verdade, a pessoa é muito mais importante que isso. E eu aprendo isso pra caramba com você, com o meu pastor também, querido Silvinho, que também tem essa pegada de trazer todo mundo para perto, de buscar essa conciliação. É como Deus tem te usado também. Também, né? Eu acho que o legal da gente andar junto é que a gente vai aprendendo um com o outro e a gente vai se tornando cada vez mais parecido. Né? E aí aquilo que há de mais forte em comum entre a gente vai sobressaindo, aspectos que muitas vezes vão nos afastando do prumo. E aí quando a gente está junto, isso vai sendo colocado no eixo. Então eu creio que por isso que a gente não pode abrir mão de relacionamento. Eu acho que a igreja vai crescer, a tecnologia está aí, a internet é uma realidade, a gente está aqui falando para a internet, é o amplificador desse tempo, vai levar a mensagem mais longe, mas nada vai substituir um aspecto do evangelho que é relacionamento. Né? Então, o que me preocupa às vezes dentro da igreja é porque eu sinto que a gente perdeu isso. Esse é o que me traz desconforto, abrindo meu coração aqui pra gente, né, que tá conversando aqui nessa mesa hoje, que muitas vezes a gente se tornou colegas de ministério. Eu lembro de quando eu trabalhava fora, às vezes as pessoas tinham mais intimidade de relacionamento. Eu vou tomar muito cuidado, mas eu vou falar, de sentar numa mesa de um bar depois de um trabalho, do que às vezes a gente gera na nossa comunhão e serviço dentro da igreja. Porque a gente está tão preocupado em fazer, está tão preocupado em olhar e agitado com tantas coisas, que a gente não senta só para... Cara, como é que você tá, meu irmão? Né? Então, no meio de tanta agitação, de tanta correria, eu creio que o inferno ele tem muitas vezes feito com que o cristão ele se sinta sozinho no meio de uma multidão ao redor dele. Então, esse talvez seja um dos grandes males. A gente sempre lida com pastores, a gente fala que a solidão é um dos grandes males do ministério. Você não ter lugares onde você pode abrir teu coração, pô. Compartilhar teus medos, compartilhar tuas dúvidas, né? Compartilhar ideias que estão surgindo, seus erros, né? Um lugar de confissão, de abrir realmente o coração. Pô, eu lembro quando eu recebi a notícia há pouco tempo, né, do meu filho de novo, no final do ano passado. Cara, as pessoas que eu liguei na hora, né? O bispo, o Gilson estão aqui. Eu só queria desabafar, pô, queria falar com alguém, entendeu? Não queria naquele momento ser forte, não queria mostrar nada para ninguém. Meu segundo filho ele nasceu, né, com uma má formação no sistema urinário. A gente enfrentou isso durante
desde o nascimento dele, e parecia que era uma causa resolvida, e no final do ano passado ele foi fazer um exame de rotina, que a gente continua fazendo de acompanhamento, e a gente foi surpreendido ali nos exames com mais notícias, e era necessário fazer mais um procedimento, mais uma cirurgia, mais dúvidas, mais incertezas, mais insegurança, mais desafios, né? O inferno, ele bagunça a gente, num meio em que muitas coisas estavam funcionando em vários aspectos da vida. E entra a carga emocional de ser filho, de ser pequeno. Isso não tem pai que não sofra. E você sofreu um pouquinho. Muito. Então, pô, além da minha família, que sempre foi esse porto seguro que eu tenho, graças a Deus, eu creio que precisa ser assim para todos nós. A gente precisa construir esse ambiente dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, né? Eu ter amigos também com quem eu posso conversar, com quem eu posso me abrir, com quem eu posso compartilhar o coração, eu acho que fez toda a diferença. Então, eu sinto falta disso hoje na igreja. Eu tenho medo da gente criar relacionamentos muito superficiais, sabe? Da gente ter relacionamentos onde a gente só fala o trivial. E qual é a beleza do Evangelho da Graça de Deus? É que ele não tem espaço mais para hipocrisia. Ou você é, ou não é. Ou você é um cristão de verdade, genuíno, ou não é. Não tem como avaliar muito o outro. Eu posso olhar. Examine-se, pois, o homem é a si mesmo. Eu olho para a minha vida e eu enxergo realidades em mim que precisam ser transformadas. E quanto mais perto de Jesus eu vou chegando, mais realidades eu vou percebendo que precisam ser transformadas. Então, às vezes, uma área que, caraca, resolvi, lutei anos contra isso. Era muito impulsivo, muito nervoso, muito, sei lá, qualquer coisa, né? E aí você consegue vencer, e você celebra e fala, caramba, isso já não é mais um problema, já não é mais um desafio para mim. Aí quando você acha que está tudo bem, você coloca de novo diante da luz, você descobre que tem uma outra imperfeição a ser tratada. Então essa é a jornada para a vida, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a jornada do Evangelho é essa jornada pessoal, de crescimento, onde eu não estou olhando só e fiscalizando o que Deus está fazendo na vida do outro, mas é uma jornada de percepção do que Deus está fazendo na minha vida. E a partir do que Deus vai fazendo na minha vida, vai influenciando, impactando e inspirando outras pessoas. E isso a gente constrói nos relacionamentos. E talvez esse seja o maior problema da nossa cultura hoje, porque a gente perdeu a capacidade de dialogar. Hoje a gente vive num mundo que a gente não consegue conversar, cara. O que você acha que é o grande vilão que provoca isso? Porque tem um aspecto interessante, quando a gente fala de igreja, que a gente não pode ignorar o fator numérico. Você ter um grande amigo é normal, você ter 200 não é. Então, num ambiente de igreja, num culto, onde a maioria das pessoas se encontram uma vez por semana, não parece ser ali o lugar onde você vai abrir a sua vida e conversar, né? Um convívio, um pequeno grupo, um grupo de conexão, uma célula, depende do nome que você quiser usar, é um ótimo lugar para estabelecer amizades mais fortes. Você diminuiu o grupo, né? Você ter, igual eu estou tendo hoje aqui, a oportunidade de sentar com esses dois caras que são gente que eu posso, sem a menor medo, sem a menor preocupação, abrir o coração, sentar com um amigo, isso faz diferença. Agora, o que você está falando é uma denúncia de que nem isso muito está acontecendo. As pessoas terem uma pessoa, sentarem com aquela pessoa, abrir o coração. E o que decorre disso? As pessoas estão se adoentando, né? Estão se enfermando emocionalmente, estão sofrendo em vários níveis, não resolvem questões, acham talvez que não precisam tanto disso, não precisam de ajuda, não precisam de mais alguém para carregar o fardo. O que você acha que está por trás disso? Se antes não era assim... Se antes era mais fácil, é a tecnologia, é o tempo que a gente vive, alguma coisa que ensinaram pra gente? O que vocês pensam? Acho que é um monte de coisa. Né? Não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Não. Mas, tipo assim, pra gente chegar nesse nível demanda investimento. Né? Isso. A gente precisa querer, acreditar, se permitir. Existem algumas coisas juntando isso aí. Tem um propósito, a gente tem o mesmo propósito. E escolher bem também, nos né? une. Com quem a gente vai andar. Sem dúvida. Esse é um fator que a gente não pode abrir mão. Saber diferenciar o cara, isso talvez seja um dos maiores desafios, saber com quem você vai compartilhar determinadas informações da tua vida. Então, isso é algo que a gente precisa de sabedoria e pedir a Deus discernimento. Porque meu sonho é que um dia a igreja seja um lugar maduro,
onde a gente vai poder compartilhar, vai ser o lugar mais seguro da Terra. Deveria ser. Né? É esse lugar onde a gente abre o coração e aquilo fica ali. E aí é uma parada que a gente fala pouco, mas a fofoca dentro da igreja é um mal que não é dentro da igreja. Eu não quero falar isso dentro da igreja, porque é dentro da sociedade. A sociedade. E quando a igreja também é tocada nessa questão, porque a igreja também é um microcosmo da sociedade, também. Também. Então dentro da igreja tem que ser diferente. Deveria ser. Porque isso não é um problema da igreja, isso é um problema do ser humano. O ser humano, até como meio de sobrevivência, usou compartilhar de informações. Isso. Ah, fulano comeu aquela fruta lá, passou mal e morreu. Não come não. É assim que a gente descobria como forma de sobrevivência, né? Compartilhando informações hoje em dia. Só que chega um ponto que a gente precisa ter sabedoria de sentar à mesa para não falar do outro. Para não descobrir a nudez do outro, para não ficar conversando sobre a vida do outro. As pessoas estão tão vazias de ideias, tão vazias de visões de mundo, que elas não conseguem sentar e conversar sobre algo que está dentro delas. Então é muito mais fácil falar da trave do olho do irmão, o cisco que está no olho do irmão, do que da trave que está no olho dele. Então a gente senta para conversar e a mesa que deveria ser um lugar de cura se torna um lugar de maledicência, se torna um lugar de fofoca. E o que a Bíblia fala sobre o poder da língua, o poder da palavra? Cara, ela é um leme que dirige a vida. Eu escutei um cara falando esses dias que a narrativa, o mundo hoje é dirigido por narrativas. Então você vê, pega um fato, as pessoas começam a desenrolar uma narrativa e vai ver qual narrativa vence. E isso está influenciando toda a sociedade. A Bíblia já falava disso lá atrás. Então a gente precisa parar para pensar, quando a gente senta numa mesa dessa, o que a gente está falando numa mesa dessa? O que a gente está conversando? O que a gente está... Meu sonho é um dia a gente sentar numa mesa como essa e a gente só falar do que Deus está ministrando ao nosso coração. Cara, essa semana, eu estava lendo, meditando sobre Josué, sobre o Evangelho de João, e Deus falou isso aqui comigo, cara. E que a gente, quando não tem as câmeras, até faz com facilidade. Isso. Que eu acho que, já que esse é o sonho seu, e eu acho que é legítimo e apropriado, a gente tem que fazer, não custa nada. Eu creio que a gente tem conseguido ver isso. Só que eu acho que ainda é embrionário, sabe? Sim. E eu acho que isso precisa... Eu tenho falado bastante sobre isso, porque eu acho que isso precisa reverberar para a cultura da nossa igreja, para as pessoas entenderem o quanto não viver isso é prejudicial. Né? O quanto... O que a gente costumava ouvir? Poxa, tinha um irmão, acontecia um problema com alguém. Ao invés da gente resolver o problema, aí você levava para o círculo de oração. Aí ele já compartilhava com 30, 40 pessoas, as irmãs levavam para casa. Ou seja, você já não resolve mais aquele problema. Cada um tem a sua leitura, cada um tem a sua visão. Quem conta um ponto... Como é que é o ditado? Quem conta um ponto, aumenta um ponto, alguma coisa assim. Então, assim, aí a coisa toma um vulto que se torna incontrolável. E aí já era. Dificilmente você consegue recuperar aquele irmão naquele ambiente. E dependendo da situação pode ser gravíssimo. Gravíssimo. Né? Pode colocar a reputação da pessoa para sempre em xeque. Né? Assim, há pouco tempo atrás eu vivi uma experiência que não era dessa gravidade, mas ilustra isso. A gente teve um irmão da nossa igreja que, saindo de um evento nosso, sofreu um atropelamento. E as pessoas começaram a dar notícias a respeito do que tinha acontecido. E muita gente começou a espalhar que ele tinha tido uma fratura exposta. Então deixou muita gente em pânico. Assim, muita gente preocupada. Na verdade, quem olhou a maneira como um corte aconteceu na perna ou na coxa dele, brilhava alguma coisa da gordura, alguma coisa assim. Foi um corte bem profundo, mas não teve nenhuma fratura nem exposta. Mas daqui a pouco você tem um monte de gente, assim, um grupo de pessoas que vai pegar aquela notícia e vai levar para mais longe sobre um fato que você não tem todas as informações. Então, é muito fácil a gente fazer isso em qualquer nível. O grande lance é o que você acabou de falar, que Jesus, mestre de todos nós, que nos ensina. Como é que você consegue enxergar propriamente o que está na outra pessoa se você tem algo te atrapalhando? Se para ajudar ele propriamente, Jesus coloca dessa maneira, vai lá e ajuda o irmão que está com cisco.
Não é a fala dele. É. Vai lá e resolve, ajuda ele a enxergar melhor. Só que primeiro você tem que tratar de você. É a mulher de João capítulo 8, que acabou de ser flagrada em adultério, Jesus fala, quem não teve... Ou seja, primeiro cuida da vida de vocês, primeiro vamos ajustar, cada um olhando para si, para dentro, para depois tentar resolver essa questão. Porque a nossa fome é resolver as pessoas, né? A gente quer porque quer que todo mundo se acerte, mas ninguém olha para mim, não. Ninguém olha para o que eu estou fazendo, porque eu estou deixando de fazer, para os meus erros, para a minha falha, deixa que eu me acerto. Isso é exemplificado em todas as esferas. Eu acho que às vezes a gente chama de comunhão algumas coisas que não são comunhão, entendeu? Uhum. Vamos sentar para comer junto, só porque crente está comendo, está junto, está tendo comunhão. Não necessariamente. Começa com as mesmas letras. Não tocar nesse assunto, não. Mas, às vezes, como o Júnior falou, às vezes nós estamos numa mesa com irmãos, mas Jesus não está naquela mesa. Jesus não está feliz com aquela mesa. Né? Então, se eu estou numa mesa que Jesus não está, para mim já não tem mais comunhão. Sabe? E para Jesus estar, eu não preciso estar falando de algo espiritual, mas eu preciso estar com o meu coração nele. Sabe? Então, para mim, a grande marca do que nós estamos vivendo no ministério, na liderança da igreja, é um coração que a gente senta na mesa com Jesus nela. A gente senta na mesa não para competir, não para comparar, mas para servir um ao outro. Cada um sabe que tem algo, às vezes nem a gente sabe tanto, né? A gente fala, caraca, tem aquela modéstia, mas realmente, mas a gente enxerga um potencial incrível no outro e acaba que nós estamos gerando no outro, sabe? Essa confirmação. Cara, você carrega algo poderoso. Você carrega algo poderoso. Você aponta para Gilson, você carrega algo poderoso. Cara, eu vejo Cristo nisso. Sabe? Nós encontramos a Ele e nessa caminhada junto, nós estamos cada dia mais nos encontrando o nosso lugar, encontrando a nossa posição. Estamos sentando. Cara, e quando você vem com a tua dor, cara, a gente chora junto. Esse cara, eu lembro dessa situação, né, do filho dele, que me ligou. Eu lembro, eu estava na sala lá. Eu parei ali na hora e fui orar, chorei ali com ele, falei com a Cris, falei, caramba, amor, vamos orar. Por isso, e liguei para ele durante a semana, por quê? Passou a ser a minha dor, pô. Então eu falei, caraca, meu amigo, assim como ele, né, compartilhando aqui sobre isso, momentos muito difíceis que eu passei, né, e assim, ministerialmente falando, porque aí João acabou pegando tudo, pô, esse cara aqui, meu irmão, foi uma válvula de escape do céu, né? Que eu pude vomitar, né? Eu brinco, desculpe a palavra. Tem alguém te almoçando agora? Perdoa, tá? Mas o que eu uso esse termo? É quando você para fazer isso, você não se prepara, né? Você tem que botar para fora. E geralmente a gente procura um lugar... que não vai aparecer muito. E aí, cara, por quê? Eu não tinha medo de que ele fosse me julgar. Ali eu não tentava, quando botava para fora, e tive essa experiência com você também, de o que vocês iam pensar de mim, né? Que vocês iam me interpretar mal. Não, cara, eu só encontrei um lugar seguro que eu ia botar para fora o que estava me fazendo mal. Né? Cara, estava me fazendo mal, estava gerando algo ruim em mim. E eu queria ouvir. Né? E ouvir alguém que, cara, ia poder me instruir, não necessariamente concordar comigo. Né? Como tem várias coisas que vocês falam, cara, viu, só cuidado com isso aqui, cara, ó, guarda isso aqui. Esse cara mesmo falou, cara, ó, cuida disso, cara, ó, isso aqui vai até aqui, né, você, pô, me ajudou, cara, e aí? Sabe, com o espírito do reino de Deus, cara, vocês sentiram a minha dor e vieram caminhando comigo, né, por tempos, ligando, mandando mensagem, a gente acompanhando, a gente construindo junto, a gente pensando junto, então, cara, se a gente pensar no poder da amizade no meu ministério, para mim, mano, tem uma força incrível. Por isso que hoje eu lá em Madureira é uma luta que eu tenho para gerar isso. Para mim, isso acontece de verdade quando sai da igreja. Sabe? Quando sai da igreja. Quando sai do culto ali. Às vezes acontece na igreja, mas no ambiente, na cantina. Porque eu acho que as pessoas também estão... Por isso que eu falei que uma das coisas que precisa é investimento, pô. Eu quero, quando você marca, quando a gente marca alguma coisa, eu quero estar junto. Pô, você se esforça, né? Eu me esforço, eu desmarco coisas, eu invisto, eu vou investir, gastar um dinheiro para estar junto, porque eu quero, eu entendo que isso é bom. Eu acho que hoje as pessoas estão perdendo, não estão mais valorizando isso. Então a gente está trabalhando muito, estamos buscando muitas coisas e deixando isso de lado.
como? Acaba o culto, meu irmão. Vai embora rápido, sabe? Então, pô, uma das coisas que mais acelerou meu crescimento espiritual foi quando eu descobri que tinha aquele espaço lá de trás no Bom Sucesso. Cantina, o hall ali. O culto me abençoou, sim. Mas o meu crescimento foi enquanto eu entrava e saía da igreja. Depois que eu fui através do futebol, um culto jovem, aí eu descobri lá atrás, eu não precisava ir embora, cara. Tinha aquele ambiente maravilhoso. Tinha uma cantina. Uma cantina. Tinha um ping-pong. Olha aí. Maravilhoso. A gente sabe, a gente tem valorizado tanto essa questão relacional na igreja, que quando a gente procura, se aparece uma oportunidade, um espaço novo para a gente, quem sabe, abrir uma igreja ali, uma das primeiras coisas que a gente olha é isso, né? Existe um lugar além do templo de culto, onde as pessoas são igreja, uns aos outros acontece depois do culto, ou naquele ambiente, seja como a gente chama de uma área de convivência, né? Onde você consegue colocar uma cantina, você consegue botar uma livraria, você consegue botar um ambiente onde as pessoas pegam informações, mas o que a gente quer no final das contas? A gente quer o que a gente está tendo aqui, amizade, é simplesmente uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na igreja. A igreja começa relacional, de casa em casa, nunca vai perder esse aspecto. Mas é muito interessante que vocês estão colocando que há um sentimento na gente que a gente tem percebido pessoas não valorizando e perdendo aos poucos. E isso faz com que a igreja, em algum nível, perca um pouco da sua energia e até da sua capacidade de influenciar. Né? Se a gente deixar as coisas desse jeito. Para a gente é natural, para a gente é a coisa mais fácil. E a gente desmarca mesmo tudo para estar junto, que é a melhor coisa que tem. Mas não é com todo mundo, né? Não é. E precisa, porque assim, só começa na igreja. Precisa ter um lugar para despertar isso. Então, aquele pós-culto ou pré-culto vai despertar. Mas depois qual é a ideia? Que saia da igreja, cara. É isso aí. Saia dali, vai marcar junto, para as crianças saírem junto, para a gente bater um papo, para a gente conversar. Eu adoro isso. Passar uns dias junto. Estava lá com 2 casais lá de liderança, foram passear junto. Sabe quanto tempo eles não faziam? Anos que ficaram sem fazer. Normalmente é assim. Eu tô lá batendo nessa tecla há 3 anos. Falei, cara, eu quero ver vocês amigos, vou estar feliz quando eu ver vocês juntos fora da igreja. Quero ver vocês juntos no shopping, quero vocês indo pro cinema, levando a criança pro parque. Pô, cara, e esse final de semana, por exemplo, eu me realizei, né? Pude ir lá participar de famílias da igreja que estão juntos, saíram para passear, para estar junto. E ali eu fui fazer parte com a minha família daquele tempo ali também com eles. Então, para mim, mano, isso é ser igreja. Para mim, ser amigo é ser igreja. E ser igreja é ser amigo. Temos um novo slogan. É isso aí. Não sei se é muito bom, não. É muito bom. O sentido ser igreja é ser amigo. E ser amigo, às vezes, pode se tornar mesmo isso. Ser igreja, né? Com certeza, cara. E nesses relacionamentos há cura, né? Nesses relacionamentos há crescimento. Nesses relacionamentos Cara, eu quero que meus filhos cresçam com pessoas que... dentro da igreja. Que ele faça amigos ali, cara, que tenham a mesma cultura, a mesma visão de mundo que a gente. Sabe, isso pra mim é poderoso demais. Meu filho já sonha em casar, ter filho. Pô, ele tem 7 anos. Mas pra ele é a coisa mais natural do mundo. Ele fica chocado com uma realidade diferente, porque esse é o universo que ele está inserido, é a cultura, a tribo dele é essa. Então pra ele a coisa mais natural do mundo é ele crescer, trabalhar, construir família e seguir a vida dele. Então, tipo assim... ensinar a mesma coisa pro filho. Pro filho dele. Por quê? Porque ele tá vendo isso na minha vida, ele vê na vida dos meus amigos. E mais, ele contrasta com o que ele vê do lado de fora. Ele pensa, qual a vida que eu prefiro? Essa que eu vivo ou do meu amigo que os pais são separados, ou que vive uma situação complicada, ou que tem uma falha no caráter, na moral? Era isso que eu queria para mim? O que está por trás disso? Será? A criança consegue, especialmente na idade dele, fazer as contas. Será que a igreja faz diferença na minha vida? Será que a minha família faz diferença? Ele não apenas vai fazer só porque você meio que programou ele. Ele está vendo o mundo. Foi a minha história, pô. Tipo, um dia eu olhei e falei, cara, olha a vida que eu tenho na minha casa e a vida que eu vejo na sociedade ao meu redor. Pessoas separando, confusão, briga dentro de casa. As crianças são inteligentes. Então, assim, meu pai e minha mãe... E sofrem. Eles estão vendo um reflexo. Aliás, se a gente fala de separação, eu sei que a gente, assistindo a gente, sofre com isso. E talvez esteja separado, ou passou por uma separação, ou vai separar.
E a gente, claro, né, sabe que Deus continua tendo um plano para você, continua tendo um projeto para você, mas você e a gente sabe que isso traz sofrimento, não tem como não trazer. E quem mais sofre, no final das contas, são as crianças. Então, a gente está colocando da seguinte maneira, nossos filhos, eles estão começando a, dependendo da idade, né, a entender o mundo no qual eles estão inseridos. E o Júnior está usando o exemplo aqui, se você está crescendo num lar onde você, num lar, claro, que possibilita que você esteja numa igreja local, que leva a sério que tipo de escola você vai escolher e vários outros aspectos que fazem parte disso, ele está recebendo o que a gente chama de valores, né, de princípios que fazem diferença na vida de uma pessoa. E ele está fazendo uma comparação, não tem como evitar, uma comparação importante. Ele está fazendo 1 mais 1 é igual a 2 com base no que ele está vendo do lado de fora e do lado de dentro. Isso aí. E claro que ele vai crescer para escolher o que ele quiser escolher, mas com base. E eu quero deixar uma palavra para você, que está nos assistindo aí, e talvez você olhe e fale, pô, a sua realidade não é a mesma do pastor Silvio Júnior, do bispo, que cresceram nesse ambiente saudável, né? E eu posso dizer para você, eu não cresci, mas eu encontrei em Cristo, eu encontrei na igreja local, né, a cura, a restauração. E uma das coisas que me chamaram a atenção na igreja foi isso, encontrar pessoas saudáveis, famílias, casamentos saudáveis. Eu olhava para os meus pastores e eu falava, caraca, família não é um problema, pô. Né? Então, cara, eu encontrei na igreja. Talvez, cara, a sua vida já... Você chegou até aqui, você está assistindo esse podcast, talvez você já tenha carregado algumas marcas. E talvez, para algumas dessas marcas, o diabo, o mundo, está dizendo que não tem mais cura, não tem mais como você voltar ao lugar de normalidade, ao lugar de saúde, ao lugar de vida. Mas, poxa, eu quero dizer para você, eu encontrei Jesus, cara. E Jesus me trouxe. Eu só estou aqui hoje porque alguns anos atrás Jesus me encontrou e eu deixei que essa cultura do reino, sabe? Essa vida no reino de Deus, essa vida na vida, que é o tema do podcast, me preenchesse. Tá? Então, talvez você esteja até na igreja, mas você talvez ainda não está desfrutando dessa cura, porque talvez você esteja na igreja, mas não está sendo igreja. Tá? Eu queria convidar você a dar um próximo passo rumo a ser igreja. Participa, fica um pouquinho mais, se programa para não ir embora depois do culto, se programa para participar de um convívio, de um curso menor, de um homem ao máximo, uma mulher única, né, uma classe de EBD, um culto de jovem, de adolescente. Se prepara, faça algo diferente. Cara, se aproxime de um grupo menor e se permita fazer parte. Talvez a vida te levou a se proteger de pessoas que pessoas te feriram. Então hoje você talvez se protege de pessoas, talvez até de igrejas que você foi ferido, você teve uma experiência ruim, hoje você foge. Mas, cara, eu senti isso aqui agora, então pode ser de Deus para alguma pessoa que está nos assistindo. Por favor, não se defenda daquilo que vai te curar, sabe? Venha para Cristo, venha para a igreja, mas venha para ser igreja, venha fazer parte. Quem sabe procure seu pastor, procure seu líder, cara. Sabe, abre o teu coração para ele, marque alguma coisa, bate um papo. Cara, eu creio, Deus está usando esse momento, essas trocas de experiência para que você não se sinta fora. Ah, não é para mim. Não, minha vida já passei por muita coisa. Não. O Evangelho ele tem poder para restaurar a vida mais difícil, mais cruel, qualquer coisa. Ele restaurou a mim, ele tem mudado a nossa história. Nós temos visto ele mudar a história de centenas, milhares de pessoas aí. E nós queremos muito que ele mude a sua. Amém. Amém. Às vezes a pessoa pode colocar até a culpa na introversão pessoal, na minha personalidade, seja o que for. Acho que você tinha, né? Você ia falar, Júnior? Não, eu ia falar da importância da gente permitir Jesus curar a gente. Então, assim, acho que o Evangelho é um evangelho de cura. A gente vive num mundo caído. Um mundo que jaz no maligno. Então a gente é ferido de todos os lados. O problema é quando a gente permite que essa ferida se torne parte da nossa identidade. Então o Evangelho, ele é um evangelho de cura e restauração, de mudança de identidade, de uma mudança interior, através do quê? Do Espírito Santo, através de um relacionamento com Deus e uns com os outros. E se eu não me permito ser curado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou falar de um lugar de mágoa. Eu vou falar através de um lugar de ressentimento. Como Jesus falou aqui, cara, a gente precisa entender que em Cristo o nosso passado
não determina o nosso futuro. Não importa a tua história de vida que te trouxe até o lugar que você está hoje, ouvindo essa mensagem. Se você se entrega para Jesus, você tem um livro em branco para ele escrever uma história nova, linda, maravilhosa para você. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento e a gente precisa abrir o nosso coração. Porque muitas vezes são os traumas do passado que vão impedir a gente de viver o que Deus tem para a nossa vida hoje. E às vezes, como você falou, a amizade já começa a curar isso. É isso. Já começa a curar porque, mais uma vez, deve ter gente ouvindo e pensando, você não sabe o que eu vivi, você não sabe qual é a minha experiência. E o que o Silvio está colocando aqui, e o Gilson também, é que existe uma parte que é a sua responsabilidade. Né? Que tipo assim, não, Deus tem que fazer alguma coisa, ele está pronto para fazer. Só que se você não se colocar na posição da iniciativa que tem que ser sua, de fazer, de dar algum passo, né? Eu falei no domingo passado uma frase que eu já tinha ouvido também, que é, Deus ele não consegue manobrar um carro estacionado. Ele não consegue dirigir, você tem que começar a movimentar, aí você pode deixar ele fazer as curvas que tiver que fazer, mas você está parado, existe uma parte que é sua, então é muito importante alguma busca. Eu gostei dos exemplos que ele deram, que a igreja hoje consegue oferecer a você, que é um pequeno grupo de convívio, a gente chama Conviva, que é uma classe, qualquer classe. O que a gente está querendo dizer? Cara, não fica sozinho, querida, não fique sozinha e não fique pensando que infelizmente não vale a pena, você não confia mais. Existem alguns lugares que Deus ainda não te levou porque Ele quer te levar acompanhado. Tem que ser com amizades que Ele quer que você esteja vivendo. O evangelho é de renúncia, né? De entrega, de obediência. Eu não sei se a gente poderia aproveitar esse gancho e falar também da importância da discordância na amizade, né? Você está pensando nisso agora. Verdade. Às vezes a amizade ela vai nos levar a um lugar de confronto. Mas qual é a diferença? Aí a gente pode olhar a diferença da afronta para o confronto, né? Isso. Quem está te afrontando quer te expor, quer competir com você. Agora, quem está te confrontando te ama. Quer que você ajuste para ir mais longe, mais alto, né? Você tem que aprender a amar essas pessoas. Elas são presentes de Deus, as que confrontam a gente. As que perseguem a gente, afrontam a gente, você identifica fácil, não querem o teu bem. Mas quando alguém te orienta, te ajuda a enxergar alguma coisa, e às vezes é mais do que uma pessoa, né? Porque você precisa, às vezes, de mais do que uma pessoa para te dizer, olha, você está indo num caminho errado, você vai cair ali na frente, tem uma ribanceira, tem um abismo, não continua nessa direção. São pessoas que Deus colocou para salvar a nossa vida, para salvar aquele momento da nossa vida. E são especiais. Eu acho que uma amizade onde isso não acontece, não é uma amizade de verdade. Né? Eu estava ouvindo isso em vários níveis, até mesmo pais em relação a filhos que não confrontam, às vezes deveriam confrontar, mas em qualquer relacionamento, se não há uma oportunidade de confronto, você não está amando de verdade. Não, eu não quero que ela se ofenda. Eu não quero que ele pense que eu não estou a favor dele. Eu estou do lado dele. Você está do lado dele, você tem que prezar pela vida dele, né? Pelo bem-estar dele. E, às vezes vai ser necessário dizer, olha, você está errado. No mínimo. Em alguns casos você tem que ir lá e botar a mão no volante também. Você tá doido, meu irmão? O que tá fazendo? Tá pensando que tá indo pra onde, cara? É um nível... Isso é poderoso demais. É um nível à frente de amizade. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ser confrontado. Mas depois que passa, todo mundo agradece. É um livramento. Verdade. Eu acho que assim, a gente... Às vezes eu tenho essa fama, né, de ser esse cara que fala, que confronta, que fala coisas difíceis. Mas eu também aprendi, né, de falar isso, falar coisas difíceis, mas com cuidado. Aí biblicamente fala que é falar coisas difíceis, mas com amor, pô. Falar com Cristo, com a intenção certa, com a motivação certa. Então eu acho que não é fácil, continua não sendo fácil para mim, não é bom, não gosto. Mas, cara, sempre que eu falo é porque eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero ajudar o meu amigo, a minha ovelha, né, um filho, um familiar, um discípulo meu na minha ótica, né? Eu acho que ele está errando o caminho, ou ele está indo para um caminho errado, ou tem algo melhor que a gente quer desenvolver, a gente quer ajudar a desenvolver. Então, cara, eu preciso amar o suficiente ao ponto de falar. E qual é o risco, né? A gente tem medo de perder. Né? Só que quem ama corre o risco. A gente lida com pessoas livres, né? Livres. E eu acho que tem que fluir desse lugar de amor. O Jesus falou aqui, e eu acho que isso é o fundamental. As pessoas precisam saber que a gente ama e se importa com elas. Então, antes de qualquer coisa,
Nem sempre a gente consegue deixar isso claro, nem sempre... É porque não pode só parecer, tem que ser a real. gente às vezes acha que isso se presume de alguma forma, mas talvez um dos grandes desafios, né, como o Bispo perguntou, quais são, por que isso é o que você acha que aconteceu? Eu acho que tem vários fatores, né, a tecnologia, a agitação da vida de hoje, né, mas acho que um dos fatores são marcas que a gente carrega de relacionamentos que feriram e machucaram, né? Às vezes dentro de casa, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro de um ambiente, né? que trouxeram marcas profundas e que a gente não consegue resolver sozinho. Então, às vezes, a gente fala de um lugar de amargura, a gente fala de um lugar de ressentimento, a gente fala de um lugar de uma ferida que está gritando lá dentro da gente, e se a gente olhar com cuidado de fora, é um pedido de socorro, né? Mas nem sempre a gente consegue deixar isso claro, nem sempre a gente consegue parar o que a gente está fazendo e perceber isso. Então, assim, eu acho que a gente está crescendo nisso, eu estou aprendendo, né? Eu confesso, hoje no mundo corrido, o dia que eu tenho para ficar em casa, eu quero ficar em casa. Eu quero desligar o meu celular. É um tempo que a gente eu quero ver uma série sozinho, eu com a minha esposa. Ver um filme, alguma coisa. Eu não me sinto com energia hoje para pegar um dia de folga e pegar um monte de amigo e sair para fazer alguma coisa. Mas eu sinto que isso precisa mudar. Em algum nível, talvez a gente tenha que diminuir o tanto de atividades e rotinas para que se torne uma prioridade. Para que eu não deixe de ter esse tempo de solitude, que também é importante, né? Então, mas que eu não venha negligenciar o outro lado, que é a questão do relacionamento. De eu entender que eu preciso de outras pessoas, de eu entender que é justamente nesses relacionamentos que eu vou ter as chaves para acessar as promessas de Deus para a minha vida. A gente conversou sobre isso aqui, Ló com Abraão, né? A gente estava falando de Elias e Eliseu. Então, 2 exemplos. Um escolheu ir até o final, o outro abriu mão. Decidiram cada um seguir o seu caminho. Isso teve um preço a ser pago, né? Então, eu gosto dessa ideia, dessa visão. Para mim faz muito sentido da unidade ser um valor para a gente. Da gente, às vezes, abrir mão de outras coisas para a gente continuar junto, né? Então, não é que eu estou sendo negligente com o que eu acredito, não é que eu não estou abrindo mão de uma crença, de um valor, eu só estou entendendo que eu também não sei a verdade toda. Eu estou aprendendo. Então, eu tenho humildade para reconhecer que eu não sou o dono a minha visão não é a única correta a respeito de algo. Então, acho que até nos púlpitos eu sinto que a gente precisa bater nessa tecla de ensinar a igreja a conversar, de ensinar a igreja a dialogar, de ensinar a igreja a ouvir as pessoas. As pessoas não têm mais, as pessoas não sabem ouvir, cara. Ela ouve o que quer. Ela tá ouvindo, mas ela já tá pensando no que ela vai falar. Sabe? Qual o discurso, qual a resposta, qual o contra-ataque que eu vou usar. Então, há um embate, há um diálogo, vive uma eterna tensão, um eterno conflito ao redor, né? Qual argumento, qual a visão, qual a minha opinião, qual a opinião que o outro tem e tal. E as pessoas não conseguem sentar, tipo, cara, vamos provar o coração aqui, pô. Vamos botar o coração à mesa. Sabe, a gente tem dificuldade de enxergar o melhor das pessoas hoje em dia. Você olha com desconfiança. Você já foi traído, você vê tanta corrupção, tanto engano, você ouve tanta coisa ruim, que você já parte da premissa que você está lidando com alguém que reflete essa realidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa mudar essa visão que a gente tem até a respeito das pessoas. Você vê que é um negócio muito mais complexo. Acho que é uma mudança de visão de mundo, assim, e que a gente tá precisando entender isso. Está identificando agora que isso é importante. E aí a gente precisa colocar isso à mesa. E a gente precisa aonde? Nesses ambientes. Né? Aqui a gente está conversando, está sendo transmitido para todo mundo. Mas o que a gente está fazendo aqui? Está colocando nosso coração. Né? Está colocando o que a gente pensa, o que a gente carrega, o que a gente está vivendo. E é importante você ter esses lugares. Sabe? Onde você não está ali para discutir pessoas. Você está ali para discutir ideias.
discutir valores, discutir o reino, discutir a palavra, né? No sentido de provar o teu coração. Às vezes uma ideia que você está tendo, você leu, você ouviu, você coloca a mesa e fala, ih, não faz sentido. Não é? Mas, pô, na hora que você ouviu pela primeira vez, parecia uma parada... Verdade absoluta. É, tipo, caraca, é isso. Aí você sentou com seus amigos, colocou ali a mesa, aquela ideia, provou, tu viu todo mundo olhando e tipo... Não é isso não. Não. Isso não é tão importante que eu tô pensando. Aí tipo assim, você vai, cara, realmente eu acho que eu dei uma viajada aqui. E todo mundo tem que ter esse A lugar. gente precisa, a nossa visão não é 100% Não. correta. Você tem uma visão até virtual acerca de você mesmo. A única pessoa que você não consegue enxergar é você. Você precisa de um espelho, né? É uma imagem, inclusive, que está refletida ao inverso, né? O seu lado direito vira o esquerdo. Então, isso ilustra a ideia de que o que você pensa, às vezes, que é certo, merece que outras pessoas que você confia, que amam você, também falem a respeito daquilo. Uhum. Eu lembro no pastor dizendo isso também, né? Se mais de uma pessoa disse para você que você tem um problema, ele usou a expressão, problema de beber álcool, ele lidava com uma igreja onde as pessoas, às vezes, apareciam essas pessoas que achavam que não tinha problema beber em quantidade, né? Se alguém chega para você e fala que você está bebendo muito, se duas pessoas já falam, é porque você está. Não é uma coisa que você tem que ficar discutindo, não. Tem gente enxergando além de você a situação. Gente que ama você e se importa. É isso. Então, assim, eu volto para aquilo que a gente falou. Nós precisamos muito dessas pessoas que não concordam com tudo que a gente fala. É horrível, às vezes. E quando você está em posição de liderança, nós três aqui experimentamos isso em algum nível, a gente atrai, às vezes, essas pessoas sem perceber, né? Gente que prefere só concordar com você, concorda com tudo que você fala, tudo que você faz é lindo e maravilhoso. E às vezes você percebe, poxa, está faltando um pouquinho mais de transparência e honestidade para que a gente possa realmente caminhar junto. A pessoa está mais, às vezes, não estou falando que é o caso, que é uma situação que acontece com todo mundo o tempo todo, mas às vezes está mais preocupado com a posição, com o relacionamento não ser mexido, né? Do que propriamente ser seu amigo. Não quer perder, né? Esse lugar aí, isso aí acaba se tornando um lugar de bajulação, né? Uma honra, ela pode ser confundida com bajulação. Isso aí. E a gente consegue. É difícil bajulação acontecer se não perceber, né? Muito difícil. Eu acho uma coisa que mexe também com a questão da amizade, né? O problema é que a gente, às vezes, supervaloriza, sabe? A gente coloca no amigo aquilo que só Deus pode nos dar. Acho que o problema de muita gente tá aí, entendeu? A gente acaba esperando muito, pô. Por que eu me decepciono do Silvio Júnior? Porque, cara, pra mim, uma expectativa, mano, sabe? Pô, bispo, caraca! Aí, cara, a gente coloca no outro aquilo que só Deus, cara, pode nos dar. Então a carência nos leva a um lugar de comparação, de competição, porque às vezes acontece a calúnia. Eu estava assistindo um vídeo do JB falando sobre isso, Carvalho. A calúnia, né? Porque a mulher de Potifar falou mal de José? Porque ele não cedeu aos encantos dela. Aí caluniou ele, olha o que ele fez. Todas as vezes, cara, a gente tá ferido com o outro, a gente fala mal, sabe? Porque a gente queria que o outro desse algo e o outro não deu. Então falta, acho que nós, né, cristãos, na igreja, como banir isso do nosso meio? Cara, vamos nos satisfazer mais em Jesus. Jesus é a fonte, Jesus é a base. Se eu estou preenchido dele, se eu encontro nele, cara, tudo, para todas as horas, cara, meu amigo só vai complementar, cara, aí. Sabe? Você vai complementar. Você não é tudo. Eu tenho tudo nele. Pô, tudo é ele. Né? Aqui é um complemento. Aqui é um plus, né? Um a mais. Mas eu não coloco nos meus amigos um lugar que só Deus você pode lembra ocupar. Que além de você precisar daquele amigo, ele precisa de você. Né? É uma situação tipo assim, você está ali por ele, antes de tudo. Não é? Não é o quanto que ele pode te oferecer. Às vezes vai ser isso. Eu vou precisar tanto da sua amizade agora que eu vou despejar tudo aqui. Você me ajuda. Nesses momentos você tem que existir. Sim. Mas você também está indo ali para servi-lo, né? Para ser alguém que se coloca como Jesus era para as pessoas. E eu adorei o que você falou, já. Aí cabe direitinho com o que o Gilson acabou de falar. Que é a calúnia, você falar mal de alguém. Muitas vezes você encontra até uma justificativa para aquilo, mas nasce desse lugar. Você falou da esposa de Potifar,
ela também estava angustiada, amargurada. Ela estava falando numa posição de amargura também. Com a própria vida dela, com as próprias posturas dela e com o fato de ter sido negado o que ela queria. Né? As coisas não aconteceram como eu planejei. O lugar de amargura gera calúnia frequentemente, o tempo todo. Qualquer posição que a pessoa está ali e ela ainda não resolveu uma questão que ela precisava ter resolvido de uma ferida lá atrás, possivelmente vai apontar para essa direção. Eu há pouco tempo falei no culto isso que chamou muito a minha atenção. Eu falei, cara, eu acho que isso faz sentido, porque eu estou muito tempo nisso. Né? Eu sou pastor há pouco mais de 20 anos, filho de pastor desde que eu nasci praticamente, então eu estou muito tempo já observando. Não que eu saiba tudo, mas eu sei um pouquinho sobre esse universo. E quantas vezes eu vi pessoas na igreja que não necessariamente eram grandes contribuintes na igreja, na verdade frequentavam apenas a igreja. E é interessante porque tem uma culpa ali, bem escondidinha, porque eu estou recebendo isso, recebendo aquilo, recebendo uma palavra, recebendo a comunhão, meus filhos estão recebendo alguma coisa, seja o que for, e eu não dou nada. Às vezes eu dou alguma coisinha, mas eu não necessariamente contribuo, não estou ofertando, não estou servindo, não estou convidando, não estou fazendo nada. Essas pessoas em geral não ficam. Por quê? Por causa desse lugar que elas não sabem explicar qual é, mas é uma amargura, é uma culpa. E quando saem, não vão assumir aquela responsabilidade, botam a culpa na igreja e falam mal da igreja. Eu já vi isso acontecer algumas dezenas de vezes. Então a pessoa, assim, ela não completou aquele ciclo de ter recebido e ter entregue, que é tão saudável, é a imitação de Jesus, né? E quando ela sai, ela não consegue fazer outra coisa, ela acaba falando mal, ela acaba caluniando gente que serviu ela aquele tempo todo. Ela mesma não entende, ninguém entende, mas parece que uma coisa acaba puxando a outra. Quando você se sente culpado, amargurado, frustrado, é muito fácil às vezes falar mal, porque alguém precisa ser culpado por aquilo. No final das contas, a gente precisa, acima de tudo, nos tornarmos pessoas maduras, curadas espiritualmente. Porque quando você tem crianças conversando, você vai ter conflito, confusão. Né? Tem aí meus 2 filhos e meus sobrinhos. 4 meninos com idades muito próximas. Juntos os 4. Vou lá para minha mãe, período de férias. Eu quero sentar hoje e... Hoje está 4, 5, 6, 7? Hoje? Não, acho que é. Eu sei melhor do que você. Fala sério. Eu vou errar aqui, caraca, você me botou em mal. É perto disso. Mas é por aí, 4, 5, 6, 7, ou tá mais ou menos. Né? Fez 8, tá com 6, acho que é isso, 8, 7, 6, e o menorzinho da minha irmã vai fazer 5 agora em setembro. Eu acho pronto, que é isso. já te resolvi. Pensei aqui, fiz as contas, eu acho que é isso. Mas assim, a gente, quando coloca eles juntos, às vezes quer ficar os adultos sentados na mesa conversando, a gente gosta de estar junto, tem prazer de estar com a minha família. Costumo dizer que a varanda lá do meu pai é um dos lugares que eu mais gosto do mundo todo. Entendeu? Eu sento lá com minha irmã, meus filhos, meus sobrinhos brincando, meu pai, minha mãe conversando, comida boa. Né? E aí você, aquele ambiente agradável, é maravilhoso, eu adoro aquele ambiente. Né? Tô sentindo falta. Pai, me espera aí. Tô me organizando, tô querendo ir para aí, passar uns dias aí. Mas assim, quando deixa eles sozinhos, no início é beleza, daqui a pouco eles começam a brigar. Exato. Né? Aí você vai ver, um tá chorando, o outro tá brigando, e sempre é bobeira. É meu, isso não é. Então, qual que é o desafio? Porque a gente tem cristãos imaturos ocupando, às vezes, uma esfera de influência dentro da igreja. Então, sempre vai haver dentro da igreja os conflitos. Sempre vai ter gente imatura dentro da igreja. Porque a gente está fazendo nosso papel, eu espero que sim, de levar a palavra a quem não conhece. Então, essas pessoas vão nascer de novo. E elas não nascem prontas. Elas vêm imaturas espiritualmente. O problema é que dentro do nosso sistema de igreja, da nossa cultura, geralmente a necessidade faz com que muitas dessas pessoas rapidamente ocupem cargos de influência, de relevância. Porque elas são boas, elas servem bem, elas têm... Só que nem sempre elas têm maturidade cristã. Elas revelam dons e talentos, mas não caráter necessariamente. Exato, não o fruto. E aí, você dentro da igreja, você tem pessoas que começam a exercer cargos de influência, mas que são bebês espiritualmente. E aí, qual é o resultado disso?
São meus filhos brigando lá na sala. Gente muito boa, gente com um coração maravilhoso, Talento. gente que eu amo, que eu sei que vão ter um futuro incrível, mas que ainda são imaturos. O que eles estão fazendo? Brigando por bobeira. Então, qual que é o nosso desafio como pastores de igreja? Levar bebês espirituais a um lugar de maturidade. Só que isso leva tempo. Isso leva, né, não é de uma hora para outra. Porque quando essas pessoas estiverem maduras, hoje eu já não brigo mais com a minha irmã. Às vezes a gente diverge de ideias e tal. E até nem tanto tempo atrás, às vezes a gente brigava ainda. Sabe, hoje a gente discute, tem uma ideia diferente, um pensamento, mas não briga mais. Né? Por quê? Porque a gente amadureceu, pô. Aprendeu a lidar com as diferenças, entendeu como cada um age, se comporta, cresceu, foi cada um para um lado, então quando tá junto, agora a gente sente falta, né? Então a gente se reúne e quer celebrar a presença ali um do outro. Mas creio que muito mais um lugar de maturidade, tudo isso envolve crescimento, maturidade. Então depois da salvação, Deus quer que a gente cresça, que a gente amadureça. Se a gente quiser ter saúde dentro da igreja, se a gente quiser ter saúde dentro dos ministérios da igreja, se a gente quiser ter uma igreja saudável, a gente precisa de cristãos maduros. E aí passa por uma mensagem... O mundo inteiro precisa de cristãos maduros. Meu Deus, olha a responsabilidade que nos cabe. É assim que eu vejo a igreja local, a esperança do mundo. Então a mensagem que a gente está pregando é um evangelho puro, genuíno, que reflete a essência do que Jesus ensinou. A gente está vivendo isso na prática. Porque uma coisa é eu pregar. Uma coisa é eu dizer, faz assim. Vai para lá. Outra coisa é, diante dos desafios, diante das necessidades, diante das situações, das pressões que são normais da vida, eu estou refletindo Jesus. Quando espreme a minha vida, o que sai? Qual é o suco que sai? Sabe? Então, assim, essa é a beleza do evangelho. Porque não dá espaço para hipocrisia. Não dá margem para viver um evangelho de aparência. E aí você reduz muito esse universo evangélico, se reduz a um grupo mais seleto. Quem está vivendo uma fé genuína, verdadeira. Uma fé que reflete Jesus de verdade, que está fora dos estereótipos. Que você encontra em diferentes ambientes e tipos de igreja, em todos os lugares, cara, que você procurar, você vai encontrar gente sincera. Gente que ama Jesus de verdade, que teve um encontro genuíno, que foi transformado. E que precisa influenciar o restante. Então a questão... E o nosso papel não é ficar fiscalizando qual ambiente é sincero, qual ambiente não é, qual ambiente... A questão é quando eu olho para a minha vida, quando eu estou sendo espremido, esmagado pelas pressões da vida, sai o quê, cara? O que está saindo? Sabe? Porque é examinar a mim mesmo. Sabe? A minha vida reflete Jesus. O meu casamento, os meus filhos veem Jesus na minha vida. E a resposta, né? O que vai sair aquilo que está lá dentro. É isso. O que você encheu anteriormente. É isso aí. Né? O que eu me enchi? Exatamente. E essa é a prova, né? Porque às vezes a gente acha que tá cheio de Jesus, né? Até que se apertado. Mas os relacionamentos mostram que não tanto. Pedro, há 3 anos, eu tô pronto para dar a vida pelo Senhor. Pô, garoto, tu vai me negar? Então a gente queria ainda deixar... tá aí dentro, né? A gente quer deixar essa mensagem, né? É possível a gente andar junto. Nós somos diferentes, temos realidades, desafios, histórias, contextos diferentes. E hoje a gente está mais junto que nunca. A gente consegue sentar semanalmente, sabe? E até divergir de ideias e a gente crescer junto, caminhar junto. Discordar sem tirar sangue, sem fazer do cara uma pessoa ruim, porque ele pensa e vê a situação diferente da minha. Porque eu acredito. O fato de você pensar diferente de mim é uma oportunidade de aprendizado para mim. A gente acha sempre, né, que... Não, até no mundo que a gente vive, a gente tem que marcar um podcast só para falar disso, desse tempo polarizado que a gente vive, desses viés de confirmação, tudo que a gente recebe pela internet parece que vai fortalecendo o que você já pensa, e aí você vai se tornando mais separado das pessoas, você impede de se aprender alguma coisa com elas. Gente, assim, queria ficar o resto do dia aqui conversando com vocês. Nós realmente acreditamos que a igreja local é a esperança desse mundo.
Nós realmente acreditamos que Jesus pode usar a igreja, pode usar a sua vida para fazer diferença na vida de muitas pessoas, e amizades, relacionamentos vão cumprir um papel muito, muito, muito importante. Eu não podia estar mais feliz com os amigos que Deus colocou perto de mim, e aqui estão 2 dos maiores que eu tenho hoje. A gente está batendo esse papo aqui, eu espero que você tenha sido inspirado. E quem sabe as coisas vão começar até a ficar um pouquinho melhores na sua vida, porque Deus vai trazer pessoas para compartilhar com você. E não espera muita coisa acontecer, não. Vai você também buscar, vai fazer a sua parte para crescer em relacionamento que é tão, tão grande, tão poderoso. Obrigado que você ficou com a gente. Queria deixar o pastor Gilson, o pastor Silvio, dar as suas últimas palavras. Se eu deixar, eles não vão falar, não vão parar nunca mais. O assunto eu nem é vi bom, a hora passar. O assunto é bom, a vontade de conversar muito sentindo grande. nada. Enquanto a gente estava conversando, eu já pensei em mais 4 podcasts diferentes aqui que a gente pode conversar e tratar de vários desses aspectos com mais detalhes, que é muito legal para o nosso crescimento. Mas muito obrigado. Bom demais estar com vocês, viver o ministério e a igreja com vocês e bater esse papo, que a gente faz realmente toda semana um bate-papo nosso, que é muito útil, muito, assim, traz muita edificação. Eu já ouvi vários deles falando, e eu já falei também, como isso aqui é bom, como isso aqui é poderoso. A melhor coisa que acontece é a gente estar junto. É um sentimento que revela o seguinte: nós acreditamos que Deus colocou a gente junto para crescer junto. É isso. Então eu quero deixar vocês falarem, fiquem à vontade, pode falar quanto tempo precisar, mas fala para o pessoal que estiver ouvindo aqui. Eu quero deixar um abraço para vocês, dizer que nós amamos a sua vida. Nós fazemos o que fazemos porque nós amamos pessoas. E assim, nós amamos a Deus, amamos pessoas, amamos a igreja. É isso que nos move. Então, tudo que você vê a gente falando, nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente sabe o que é melhor, nem sempre a gente tem as respostas. Mas uma certeza eu tenho, no meu coração e das pessoas com quem eu ando, isso flui de um lugar de amor. Isso flui de um lugar de convicção, de uma responsabilidade, um compromisso que Deus tem nos dado. E o que nós temos vivido, nós queremos que outras pessoas possam experimentar isso também. Dentro das suas casas, dentro das suas igrejas, dentro dos seus ministérios, dentro do seu trabalho, junto com seus amigos. Que nós possamos realmente ser uma igreja onde a gente constrói relacionamentos profundos, onde a gente realmente se importa uns com os outros, onde a gente protege uns aos outros, mas não no sentido de acobertar o erro, mas no sentido de corrigir, de ensinar, de ver cada um de nós se tornando a sua melhor versão. E isso a gente só pode fazer quando a gente tem amigos de verdade, quando a gente tem pessoas que estão indo na mesma direção que a gente. Nem sempre vai ser rápido. Pelo contrário, quando a gente está indo com muitas pessoas, é natural que a gente diminua o ritmo. Então não se preocupe com velocidade, se preocupe com a direção certa que Deus tem para a tua vida. Se preocupe no final da história, da tua jornada, você poder declarar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se preocupe em manter aqueles que você carrega junto contigo com o coração, que tem as mãos, mas tem principalmente o coração, porque é esse coração próprio que vai nos habilitar para viver a visão de Deus para a nossa vida. Eu amo vocês, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Bispo, obrigado, Gilson, obrigado a toda a equipe. E é isso, gente. Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu quero também agradecer. Bom demais estar aqui, bom demais servir você, servir essa galera, esse time, falar, né? Porque a gente já tá vivendo, facinho fazer isso aqui, não precisa preparar nada, é só a gente começar a falar, porque realmente a gente está vivendo isso. Então eu queria deixar isso para você que faz parte principalmente da Igreja Nova Vida, Família da Fé. A sua liderança hoje está partindo de um lugar de amizade, um lugar onde nós estamos caminhando juntos com quem está querendo seguir Jesus, seguindo os planos de Jesus. Nós estamos decididos que nós queremos viver cada vírgula que Deus tem sonhado ao nosso respeito, nem uma vírgula a mais, mas também nem uma vírgula a menos, né? Então nós estamos nos tornando cada dia mais amigos. E se a gente, como liderança, pode inspirar você, eu queria te inspirar. Faça alguma coisa para você fazer mais amigos. Amigos de verdade, como falamos aqui, dê um passo, sabe? Dê um passo a mais, dê um passo adiante, se abra, se permita, cara. Vem viver igreja, eu sou apaixonado por esse trem chamado igreja, sabe? Jesus, tem gente que fala assim, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Ah, cara, eu sou apaixonado, sabe? Foi ela que foi o instrumento que
Fui usado para me apresentar a Jesus. Mais Jesus Pô, cara. Mas tá formando. Tá doido, sou apaixonado. Não fala mal de igreja, não. Não fala mal dos crentes, não. Tá bom? Então, poxa, ó. Um beijo no seu coração. Como é que você se beijo sente, nesses caras né? aqui, ó. Se alguém chega pra você e fala, eu amo você, mas não gosto da sua esposa. Pô, tá maluco, doido, pô. meu irmão. Não, tá O fora. relacionamento vai ficar mexido. Tá sim, tá sim. Tamo junto. Nós amamos a Jesus e é Ele que instituiu a igreja, né? Foi Ele que instituiu. E a igreja, claro que não é perfeita. Nenhuma amizade é perfeita. Nenhum tipo de relacionamento é perfeito. Mas a gente aprende no meio dessas imperfeições, a gente cresce. E tem gente perdendo a oportunidade maravilhosa de viver nos relacionamentos complicados, desafiadores e maravilhosos que Deus tem nos dado. E você não precisava ficar de fora, né? Você pode participar, seria muito bom que você avançasse para aquilo que Deus tem colocado na sua frente. Não deixa nada te atrapalhar. Obrigado, Silvinho. Obrigado, Jesus. Amo andar com vocês. Que bom que a gente está aqui junto. Com certeza esse trio vai se repetir aqui outras vezes no futuro, porque a gente tem muito assunto legal para conversar. Obrigado você que ficou com a gente até agora. Compartilha com todo mundo. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E até a próxima. Valeu, gente.